Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse profeta que ele menciona aqui no versículo 12, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Na realidade, ele está dizendo isso, chamando de profeta, porque é alguém que está revelando uma verdade a respeito desses cretenses. Mas ele não está revelando isso pelo Espírito Santo. Mesmo porque esse profeta deles, que Paulo menciona aqui, tinha vivido no ano 600 a.C. Então, mais ou menos uns 650 anos antes de Paulo escrever isso aqui para Tito. Era um poeta grego, né, um poeta lá dos cretenses que escreveu isso. Chamava-se, eu pesquisei aqui, Epimênides. Então não tem nada a ver com profeta, nem judeu, nem cristão, não tem nada a ver com Deus isso aqui. Na realidade, esse Epimênides, quando ele escreveu isso nos seus poemas, ele estava revelando uma verdade que é baseada no conhecimento universal, de que mentir é errado, né? Ventres preguiçosos, ou seja, a pessoa que só quer comer, beber e dormir, também é errado. Porque nós sabemos que existe uma ordem na natureza, existe uma ordem na criação, senão o mundo teria já acabado, né? Mas desde que Deus criou o homem, ele colocou certas verdades no coração do homem para que ele conhecesse, para que ele tivesse a ciência, né, de que existem coisas que são abomináveis, que são ruins, que são más. Então, esse próprio profeta que ele fala aqui era um poeta de Creta, era um poeta cretense. Então, Paulo pega um gancho. Ele não está endossando tudo que escreveu esse Epimênides. Ele está pegando um gancho nele para dizer: olha, o que eu estou falando aqui, o que eu vou falar aqui agora, não é coisa minha só, né? Vocês mesmo conhecem. Quando vocês iam à escola, né, vamos dizer assim, no primeiro ano, estudavam lá as poesias de Epimênides, vocês lembram que ele falou isso daí também, que esse povo aqui não vale nada, né? Basicamente, resumindo, o que Paulo queria deixar claro era isso. Por isso que eu falei que Tito não era para passar pano, não. O que era errado, e ele tinha que denunciar esse erro. E esse erro era obviamente, a carne deles, né? Quando fala que homens transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. E aí ele cita esse Epimênides. Mas o foco principal aqui é que eles tinham também costumes, eles tinham também suas regras de vida, eles tinham coisas que nem eles guardavam, nem os cretenses guardavam. Por isso que eles são chamados de mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí quando vinham judaizantes que queriam despejar neles um balde de leis e mandamentos e ordenanças, estava na cara que não ia funcionar. E o que isso ia gerar? Isso ia gerar hipocrisia, como a dos fariseus. O que o Senhor encontrou lá em Israel, entre os religiosos? Farisaísmo virou sinônimo de fingimento. As pessoas fingiam estar seguindo uma religião, seguindo mandamentos, mas era tudo fingimento. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus tinha falado para não fazer barra nos vestidos, né, nas roupas, porque a roupa arrastava no chão. Então, ela desfiava. E era para eles lembrarem, olhando para aquela roupa desfiada embaixo, eles lembravam, então, que eles tinham sido peregrinos, etc, etc. Quando chega nos evangelhos, os fariseus estavam fabricando já a roupa desfiada, que nem o pessoal que já fabrica a calça jeans. Isso no meu tempo foi assim uma novidade quando surgiram. A gente comprava calça jeans, aí ia no tanque,
pegava uma pedra e começava a raspar a calça jeans para tirar a tinta dela. Todo jovem fazia isso, descorava na pedra. Alguns você percebia que foi no tanque, porque ficava cheio de risquinho assim, ó. Ele passava a pedra com a calça no tanque, aí marcava aqueles risquinhos. Eu me lembro, eu tinha um sapato, e a moda era sapato de camurça, né? Os jovenzinhos todos de sapato de camurça e cadarço colorido. Um tinha cadarço amarelo, outro tinha cadarço vermelho. E eu não tinha sapato de camurça, então eu peguei um sapato velho. Meu pai tinha, no fundo do quintal, uma oficinazinha lá para os hobbies dele. E ele tinha um esmeril, um motor com esmeril, né? Eu peguei meu sapato velho, fui lá e passei esmeril no sapato inteiro. Para gastar o sapato e ficar que nem camurça, né? A hora que eu acabei de passar, o sapato fez assim, ó, pluf. Porque o esmeril cortou as costuras do sapato. Aí desmontou, virou só peças de couro, né, soltas. Eu não tive que jogar no lixo o sapato. Então tinha essa questão de você parecer descolado. Então você fazia isso na sua calça jeans, fazia no sapato, não penteava o cabelo, não cortava o cabelo, era tudo na minha época. Essa foi a época que o pessoal parou de usar cabelo com brilhantina e deixou o cabelo crescer, não é? E desgrenhado, assim, tudo para parecer que eu sou descolado, Hoje já virou um comércio isso. É mais caro uma calça desbotada do que uma calça não desbotada, porque ela passa por mais um processo. E ela, inclusive, é muito mais poluente, uma calça desbotada. Ela entra numa máquina que tem acho que tem umas bolas de pedra, alguma coisa assim, eu não sei exatamente o processo, mas usa também produtos químicos para deixá-la assim, descorada, para ficar descolada, né? E é até pior para a natureza, a calça assim, toda arrebentada. E agora tem as calças que são cortadas também, né? Elas cortam. Imagina quando eu era criança se um menino tinha coragem de sair na rua com uma calça rasgada, mas nem pensar. Você não queria. Mas os judeus, no tempo de Jesus, eles deliberadamente faziam franjas nas suas roupas para falar assim, ó, eu sou humilde, ó. Quem tivesse mais humildade estava com a roupa mais, né, em frangalhos. E isso aí é a hipocrisia. A religião torna a pessoa hipócrita, porque ela tem que mostrar para fora, exteriormente, que ela é alguma coisa religiosa, né? Por isso que o Senhor acusava os judeus, os fariseus, de dois tipos de sepulcros. Se você vai no Evangelho, você vai ver, às vezes ele chamava de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? O sepulcro caiado é aquele que eles construíam um túmulo bonitinho e mantinha sempre pintado de cal. Cal é branca, né? A cal é branca. Pintava de cal, batia o sol, brilhava. Falava, uau, aquele homem era puro, né? Porque olha só o túmulo dele, que pureza, que lindo que está, né? Mas tem um outro que o Senhor acusa eles também de sepulturas. Não era de sepulcros, de sepulturas. Sepulturas que os homens não percebem e caminham sobre elas. O que eram essas? Esses eram os túmulos que não tinha nada em cima, não tinha lápide, não tinha nada. É aquele que é só grama. É só grama. Então você anda em cima do cara que morreu, porque você nem sabe que tem um cara que morreu ali. Então os fariseus, eles tinham essas duas características. Uma, de querer parecer a pureza que eles não tinham em si. Então isso usava cal, né? Mandava pintar de cal. E outra, eles queriam esconder a podridão, os ossos que estavam enterrados ali na terra e não punha nada em cima. Então isso é o que a religião faz. A religião tenta esconder e tenta encobrir. Esconder, maquiando. Ela tenta maquiar, né? A religião vai maquiar e a religião vai encobrir o pecado, para não estragar a reputação daquela pessoa. Agora, no cristianismo, que reputação nós temos? Nenhuma. Se somos salvos pela fé em Cristo e na sua obra na cruz do Calvário, o que resta para nós nos gloriarmos? Nada.
ninguém se glorie, né? Para que ninguém se glorie, quando fala da salvação pela fé, em Efésios 2, para que ninguém se glorie, as próprias obras que o cristão faz foram preparadas de antemão para que andássemos nelas, para que ninguém se glorie, para que ninguém se gloriasse. Então, a religião é a pior porcaria que existe. É a pior porcaria que existe, porque ela emporcalha o puro evangelho que prega Cristo como o único Salvador, prega o Espírito Santo como o único que vai transformar realmente a vida da pessoa e guiá-la, e a religião substitui isso tudo por salvação por obras, ou por bondade, ou por caridade, e troca o Espírito Santo por preceitos, por leis, por regras, por um monte de coisa. Que a pessoa, então tem que seguir assim, tá bom, como é que faz? Eu faço assim, fazendo assim, então fazendo assim, a ciência, pronto. Aí carrega de preceitos, né, para ter aparência de piedade. Lembre-se que lá em Efésios não, em 2 Timóteo capítulo 3, uma das coisas que Paulo acusa os religiosos da cristandade, ele começa falando homens amantes de si mesmos, né, avarentos, sem misericórdia, sem afeto natural. Ele chega no final e fala assim, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Negando o poder, porque não tem o Espírito Santo. Tem a sua aparência. É pastel sem recheio, né? Você já pegou um pastel que não tinha nada dentro? Você vai naquelas festinhas, né? Já ouviu aquelas festinhas? Você pega lá, tem um pastelzinho de queijo, um pastelzinho de carne, você pega um, morde, fala, pastel de vento. Você morde e vem uma friagem, né? Vem só o vento. Não tem nada naquele pastel. É que nem o sanduíche de opa, né? Sanduíche de opa é aquele que na festinha, dá um pãozinho para você, assim, os sanduichinhos. Aí você pega um, né? A hora que você abre assim, você fala, opa! Não tem nada dentro. Esqueceram de colocar patê naquele sanduichinho. Mas aqui, então, ele vai citar esse próprio profeta cretense, para deixar muito claro que aquilo era muito evidente. Todo mundo sabia, 600 anos antes, já tinha um poeta deles próprios escrevendo sobre eles. Então eles tinham costumes ruins, mesmo entre os irmãos. Então aqui exigia um trabalho maior, porque aqui era Tito trabalhando com os presbíteros ou com os bispos, e eles tinham que ser trabalhados também nessa questão da carne, nessa questão dos costumes humanos, porque eles já tinham uma tradição de pessoas vagabundas, pessoas mentirosas, pessoas que não queriam trabalhar, que queriam só dormir e comer. Então ia ter que trabalhar também esse lado deles. E aí ele volta a falar das fábulas, no versículo do judaísmo, né? Do versículo 14, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aqui, de novo, os judaizantes fazendo arte no meio deles, né? Aí tem um versículo que é muito mal interpretado, que é o versículo 15, que diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não se pode ler esse versículo isolado do contexto do capítulo. E qual é o contexto do capítulo? Que Tito devia alertá-los contra os judaizantes, contra aqueles que enchiam de regras, etc, etc, etc. E quando ele chega então nesse versículo, não é outro assunto. Todas as coisas são puras para os puros. Isso aqui a gente tem que lembrar lá de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 15. Que o Senhor falou assim, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. O Senhor estava deixando claro ali, naquela ocasião, o problema lá era com a questão de lavar as mãos. Eu acho que era essa a questão. Ele disse, no versículo 9, Marcos 7, versículo 9,
ele dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. No versículo 7 de Marcos 7, ele falou: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E era justamente o que estava acontecendo quando eles reprovaram os discípulos do Senhor, no versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Aí o Senhor fala para eles, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E aí ele dá um exemplo de um mandamento que Moisés havia dado de honrar pai e mãe, mas que eles já tinham distorcido isso, criando uma lenda lá, uma fábula, para que desse um escape no mandamento, né? Para que pudesse desonrar o pai e mãe. Se aquilo que eu estou fazendo é para louvor de Deus, né? É oferta para o Senhor, né? Corbã, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso é oferta do Senhor, então deixava de fazer o que o pai e a mãe mandavam para se justificando. Então o Senhor estava deixando claro que nada do que entrasse no homem podia contaminá-lo, mas o que saía do homem é que contaminava o homem. E juntando com essa nossa passagem aqui de Tito, capítulo 1, versículo 15, o assunto aqui, então, tem a ver com o legalismo. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, uma pessoa que sabe que todo alimento é puro, é purificado, dando graças pelo alimento, porque lá os judeus tinham esse problema. Então comer uma carne de porco era uma coisa impura, não podia. Mas aí nós aprendemos nas epístolas, nessa doutrina, que todo alimento, quando se recebe com graças, é santificado. Então, para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Quem é puro? Aquele que creu no Senhor Jesus como Salvador, foi transformado, tem uma vida nova agora. Para esse, todas as coisas lícitas são puras. Não é? Ele não está falando aqui de coisas ilícitas. Ele não está falando assim, todas as coisas são puras para os puros. Então eu posso dormir com quem quiser, porque eu sou puro, então tudo que eu fizer vai ser puro. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando de imoralidades aqui. Ele está falando de coisas relacionadas à lei e ao legalismo dos fariseus, que ensinavam aquele legalismo. Para quem está contaminado, para quem é infiel ainda, o seu entendimento, no versículo 15, final do versículo, seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, ainda mesmo no tempo lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele deixava claro a questão dos alimentos, né? E aos romanos também ele deixava claro isso, que existiam entre eles pessoas que ainda estavam carregadas de judaísmo e a sua consciência não permitia que comessem uma carne de porco ou bebesse alguma coisa. Então, Paulo falava, então na presença desse você não come então, para a consciência dele não ser afetada. Porque ele ainda não está liberto dessas coisas. Então, basicamente, é isso que fala esse versículo 15, que alguns tentam usá-lo isoladamente, né, tirando do contexto, para dizer que está tudo aprovado. Está tudo aprovado, né? Não tem mais nada que é proibido de jeito nenhum. Não é esse o assunto aqui. O assunto todo é o contexto dos judaizantes que impunham regras, inclusive regras alimentícias, né? Hoje, um judeu, os judeus não entravam em casa de gentios. O Senhor precisou mostrar para Pedro baixar aquele lençol 3 vezes,
cheio de animais impuros, e falar: Pedro, mata e come. E Pedro: Senhor, nunca na vida eu comi um animal impuro, né? Segunda vez, terceira vez, não faça impuro aquilo que Deus purificou ou santificou. Não lembro exatamente as palavras lá em Atos capítulo 10. O Senhor estava preparando Pedro para entrar na casa de Cornélio, para aceitar Cornélio, para receber Cornélio. Porque Cornélio era um gentil, convertido ao judaísmo, mas ainda assim um não-judeu. E ele iria então, Pedro agora, ele iria comer junto com Cornélio, ele iria comer com não-judeus. Coisas que um judeu não faria de jeito nenhum na época. E um judeu desses bem legalistas hoje também não faz. Se você vê, tem documentários, né? Dentro do judaísmo tem várias seitas, né? Tem uma seita que aqueles homens usam aquele cabelo com uma trancinha pendurada aqui eles não cortam a costeleta. Eles não cortam a costeleta. Os ortodoxos. Então eles têm uns costumes que são estranhíssimos. São comunidades muito fechadas. As mulheres rapam a cabeça e usam peruca. Não sei de onde eles tiraram, não foi nem da Bíblia, nem da lei. Isso aí veio de escritos de rabinos. Porque eles não seguem só a lei, né, o Torá, o Antigo Testamento. Eles seguem também os escritos dos mestres, dos rabinos, que tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos, né, de escritos aí, e cada um inventava uma lenda, uma coisa nova, uma novidade. Então eles têm um monte de coisa. O judaísmo é extremamente complexo, extremamente complicado, e não traz paz. Pelo contrário, se você conversar com um judeu ortodoxo, ele é extremamente orgulhoso. Ele é orgulhoso, ele maltrata você, ele chama você de goi, que é um termo pejorativo, porque você é gentil. Então, realmente, eles não são uma mostra de amor. Eles não são que nem o judeu que nós conhecemos, né? O Senhor Jesus, tão amoroso para com os pecadores. Pelo contrário, eles olham qualquer gentil de cima para baixo, assim, ó. Eles desdenham dos gentios. Agora, inclusive, eles estão em campanha, né? Quer dizer que não é assim e tal, porque eles têm que mostrar uma boa imagem para todo mundo, né? Mas hipocrisia, é a marca registrada do religioso. E não precisa ser judeu para isso. Pegue qualquer um que se diz cristão de uma religião legalista, uma religião cristã legalista, e você vai encontrar um hipócrita. Um hipócrita que quer parecer sepulcro caiado para os outros, mas na verdade ele também vai querer esconder as suas sujeiras, a sua carniça, seus ossos, debaixo da grama para ninguém perceber que está enterrado ali. Era disso aqui que Paulo estava alertando. E queria que Tito trabalhasse entre esses irmãos, porque certamente ele sabia que essa semente do legalismo, dos judaizantes, já estava produzindo frutos entre os irmãos ali daquela ilha de Creta. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.